Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. Nosso encontro aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Instagram, né? E desta vez nós temos a alegria de estar recebendo aqui o Fábio de Jesus, o nosso querido Fabinho, que é uma liderança nacional do movimento LGBTQIAPN+. Obrigado, Lages, pelo convite. É importante a gente falar um pouco desse tema, sobre a diversidade sexual, sobre as nossas vidas. E eu gostaria de dar um abraço a todos e todas e todes que estão assistindo a gente. Fabinho, a gente já se conhece há muito tempo, né, cara? Eu fiz umas contas aqui no dedo aqui, mas uns 20 anos, né? Que você tá aí na briga, tá aí na luta, né? E defendendo a causa LGBTQIAPN+, né? Tem uma dificuldade para falar isso tudo, né? Mas a gente sabe que é um movimento amplo, cada vez, né, se ampliando mais e cada vez mais adquirindo mais diversidade, né? E gostaria então, Fabinho, começando a entrevista com você, né? Falar um pouco de você antes, né? Como é que foi essa trajetória sua aí nesses 20 anos aí de movimento? Foi uma trajetória muito dolorosa, né? Porque eu sofri muito preconceito por ser um menino negro, periférico, afeminado, todos os estereótipos que a sociedade tanto não aceita, né? Porque o patriarcado é muito grande e ainda é muito enraizado em Ribeirão Preto. Quando eu comecei a minha luta em 2005, 2004, foi uma luta muito travada, com pessoas com discurso de ódio, com pessoas com várias portas na cara, fechadas pelo próprio poder público. Muitas vezes eu tinha mais o apoio do legislativo do que do executivo nessas pautas. E aí a gente foi traçando caminhos, né? Porque a partir do momento que a gente começou essa discussão, foi uma discussão que a gente começou sobre as nossas vidas. O que eu não queria era que outras pessoas sofressem o que eu sofri. Eu tive que abandonar os meus estudos para hoje eu estar vivo. Porque a escola era tão opressora, tão... como eu posso dizer? Em vez de eu ser a vítima, eu era o culpado de todas as questões que eu sofria, os preconceitos, a discriminação. O pior medo meu era o recreio, né? Todas as vezes eu tinha pessoas que faziam piadinha, me jogavam no banheiro feminino, me trancava, né? E aí, aos 15 anos, eu tive que abandonar meus estudos, que foi aí que eu criei força para lutar pela diversidade sexual, lutar pela identidade dessas pessoas, para que outras pessoas não sofressem a opressão que eu sofri na escola. Sempre com outras pessoas dentro do movimento, né? Brigando por políticas públicas, né, que realmente promovessem saúde, cultura, educação, defendessem os direitos da população LGBTQIAPN+, né? E para isso há necessidade de ocupar espaços, né? E você é um estrategista, a gente sabe, de ocupar esses espaços em defesa dessa população, né? A gente sabe que você foi presidente do Conselho Municipal, né, de Atenção e Diversidade Sexual e atualmente você está, né, como coordenador nacional da Rede Gay do Brasil. Olha, eu tracei muitos caminhos, né? E nesses caminhos a gente teve muitos obstáculos, muitas coisas que a gente precisou de enfrentar, né? Às vezes a gente perde para ganhar lá na frente. E essas vitórias, elas vêm através do nosso trabalho cotidiano. Eu me tornei presidente da Rede Gay Brasil bem na época que a gente estava na eleição do Bolsonaro. Naquele dia que ele levou a facada em Minas Gerais, nós estávamos no primeiro encontro da Rede Gay Brasil. E a gente estava fundando a instituição para discutir as políticas públicas específicas dos homens gays do Brasil. E naquele momento, eu nem imaginava que eu ia ser eleito presidente, coordenador nacional da rede. Eu esperava que outras pessoas estavam mais preparadas. A gente sempre pensando que outras pessoas estão preparadas do que a gente, né?
E quando eu fui eleito, eu tive uma missão de dialogar com a União, né? Com os ministérios, com os deputados. A gente pegou um governo que acabou com todas as políticas públicas da comunidade LGBT. A gente teve que fazer um enfrentamento para que, no mínimo, dos direitos que a gente tinha assegurado, não fosse destruído, como foi destruído o Conselho Nacional LGBT, como foi destruído as políticas de fomento que a gente tinha da Coordenadoria Nacional de LGBT da Diversidade, do Ministério de Direitos Humanos, que hoje se tornou secretaria, né, nesse atual governo. Então a gente precisou ver que essas políticas públicas, elas eram importantes, mas que no mínimo elas não fossem destruídas. Mas assim, para reconstruir a gente está tendo muito trabalho. O Centro de Cidadanias, que era financiado pelo governo federal, ele se acabou nesses 4 anos e a gente tem que retomar essa discussão, porque o Centro de Cidadania é o acolhimento das pessoas que sofrem a LGBTfobia nos seus municípios e na sua região. E ali, esse centro, ele tem um acolhimento com um advogado, um psicólogo, um assistente social. Ribeirão Preto tinha esse centro de cidadania, mas, porém, venceu o contrato da empresa e até agora o município não retomou, que é uma briga do movimento social com o governo atual para que volte o Centro de Cidadania em Ribeirão Preto. Tem uma verba que está no orçamento de R$100 mil para retomada do Centro de Cidadania LGBT. E nós precisamos retomar. A política pública LGBT, ela não vem pela metade. A gente precisa discutir a política pública ela por inteiro. Nós pagamos impostos. E a população LGBTQIAPN+, é uma população que mais consome e que mais gera lucro para o mercado, não é isso? E é uma contradição que existe aí. Mas a população que menos tem direito. Cadê o retorno de todo esse consumo que a gente gasta no mercado para voltar em direitos LGBT? E nós somos o país que mais mata LGBT no mundo. A cada 24 horas, um LGBT está sendo assassinado no nosso país. E com discurso de ódio. E muitas vezes são LGBTs negros, periféricos. E nós precisamos sair dessa estatística. A questão de mulheres travestis e transexuais, as perspectivas de mulheres travestis e transexuais para viver no Brasil é até 35 anos. Elas não conseguem passar de 35 anos. Poucas conseguem. E a gente precisa sair desse cenário, porque muitas travestis e transexuais são mortas, assassinadas com discurso de ódio. Mas só que a gente não esquece de uma questão que também a pornografia dessas mulheres travestis e transexuais são as que mais são consumidas no país. Ô, Fabinho, você falou da questão aí da visibilidade. A gente percebe que o movimento LGBTQIAPN+, cada vez está mais visível, seja pelas paradas que são realizadas aqui em Ribeirão Preto, no país inteiro, cidades até pequenas da nossa região, né? Seja pelos parlamentares que assumiram essa bandeira. Cito aqui o nosso deputado da região, né? O Guilherme Cortes, né? Que está fazendo um brilhante mandato lá em São Paulo, deputado estadual. Isso tem contribuído, de certa forma, para o movimento, né? Essa maior visibilidade. O que você me fala a respeito disso? Eu vejo que as lutas das paradas LGBTs, a gente conseguiu esse avanço de ter parlamentares no poder. E eu vejo que quando a gente vai falar um pouco também desse tema, que é do casamento civil igualitário, eu vejo que casamento civil igualitário, ele foi pautado na Câmara de Deputados para palanques políticos para esses deputados que vão ser candidatos a prefeitos das suas cidades, entendeu? Ter voto, porque muitas vezes nós somos usados como moeda de troca em eleição, principalmente em eleição de conservadorismo. Então eu vejo que as eleições municipais a gente vai ter uma disputa muito boa com a extrema-direita, porque a direita tem muitas pessoas de direita que apoiam a nossa pauta, que votam a favor dos nossos direitos.
Mas a extrema-direita que se criou com esse governo do Bolsonaro, ele não tem diálogo. É ódio em cima de ódio das nossas vidas. E nós precisamos discutir isso. As eleições municipais, elas vêm pautar isso. Você estava falando um pouco antes aqui da entrevista comigo que com certeza esse projeto não passa nas demais comissões e talvez nem chegue a ser votado no plenário. É isso que vocês estão esperando, né? A gente está esperando porque a Comissão de Direitos Humanos, a gente tem a maioria. E a maioria dos deputados que estão lá, que fazem parte dessa comissão, são progressistas, né? Como a deputada Luziane Lins, que foi prefeita de Fortaleza. A gente tem a própria Érica Hilton, que faz parte dessa comissão, é membro da mesa diretora. Daqui de São Paulo, inclusive. E assim, a gente acha que o número que a gente tem hoje é pra gente derrotar esse projeto, a gente não só derrotar, mas enterrar esse projeto. Só explicando melhor, é um projeto que tenta vetar, proibir o casamento, a união civil das pessoas do mesmo sexo. Né? Sim. E outra coisa, esse projeto ele é totalmente inconstitucional. Não passa se chegar no Supremo uma coisa dessa, né? A gente vai destruir 80 mil famílias que foram constituídas por direitos iguais, 80 mil famílias que têm seus filhos adotados, porque se a gente for fazer uma análise dessa discussão, Lages, quantas famílias héteros abandonam seus filhos no abrigo? E quantas famílias LGBTs assumem essa paternidade porque os héteros que abandonaram e não teve a capacidade de criar essas crianças, a gente vai deixar essas crianças morrerem dentro do orfanato ou ter uma família? Então esse projeto ele vem contra o conceito de novas famílias. O padrão das novas famílias não é a família tradicional doriana da novela, mas não. Inclusive, no voto do relator, né, os argumentos que ele apresenta, né, com citações bíblicas, né, com umas questões assim que fogem completamente a qualquer noção de legalidade, constitucionalidade de uma legislação. Né? É um absurdo, né? O que eu vejo em todo essa discussão desse cenário é que a gente não quer casar na igreja desses pastores. A gente não quer casar com esses pastores. Para se casar, a pessoa tem que aceitar. Eles estão achando que a gente vai casar com o filho dele ou com ele. Não, a gente não quer. Ou que vai obrigá-los a fazer esse casamento, né? É um absurdo, né? Você entendeu? A lógica, a gente quer casar com os nossos parceiros, com as pessoas que nos amam. A gente quer ter o direito ao meu parceiro ficar doente, eu poder entrar no hospital, visitar meu parceiro. Direitos previdenciários, o que os outros têm já garantido na lei. Direito de morte. Quantos LGBTs constroem 1.000 fundos e não é casado, aí morre o companheiro, a família vai lá e pega tudo que eles construíram. E às vezes juntos. E às vezes essas famílias são preconceituosas e nunca aceitou aquela relação. Fabinho, mas para terminar, eu queria ainda fazer uma pergunta para você, porque você é conhecido também como o Fabinho da Arco-Íris, né? E a ONG Arco-Íris, né, que você dirige, né, onde você milita aqui em Ribeirão Preto, tem também uma história, já tem uma caminhada legal, né, Fabinho? Lages, a gente vai fazer 20 anos de história em Ribeirão Preto o ano que vem. Foram 20 anos de muita luta, de muito sofrimento. Eu lembro quando eu comecei, você era vereador na época na Câmara, você deu muito apoio pra gente naquela época. E eu vejo que nós temos que avançar muito ainda. A gente não avançou tudo o que a gente queria. Ainda falta políticas públicas municipais, né? A primeira vez na história de Ribeirão Preto que a gente teve um apoio da Secretaria da Cultura para a parada LGBT esse ano. Foi esse ano. Então, assim, a gente tem que avançar. A gente tem que estar no orçamento do município. O prefeito da cidade, na próxima eleição, quem ganhar,
essas eleições de 2024, tem que colocar nós no orçamento. Nós existimos, nós pagamos impostos, nós votamos, nós temos que estar incluído no orçamento e nós precisamos de políticas públicas de fato. E políticas públicas, a gente fala, não é miséria, não é esmola que a gente quer. É política mesmo, um transcidadania. A gente precisa colocar as meninas transexuais e travestis na escola de volta. Naquele mesmo projeto que o Fernando Haddad fez em São Paulo, que tá dando super certo. Que é uma bolsa, auxílio para elas voltarem, um salário. Porque muitas delas não voltam para a escola porque não tem como se manter e precisa viver no mundo da prostituição. Nós precisamos de projetos concretos para essa população. E essa população que vive a vulnerabilidade social todos os dias. E aí a gente não tem que pensar em religião, as pessoas têm que entender que o Estado é laico. Não se discute dentro do poder público religião. Qual é a minha religião, qual é a sua? A gente tem que discutir políticas públicas de fato, porque são seres humanos, são pessoas. São direitos violados. Nós precisamos de políticas públicas por inteiro para a população LGBT aqui em Ribeirão Preto. Fabinho, pena que o tempo está terminando, mas é um tema assim que realmente nos desperta para o debate, para, né, ampliar o nosso conhecimento. Você falou a questão do Estado laico, a gente poderia fazer uma entrevista só nessa questão do Estado laico, né? Tão grande é a quantidade de vertentes e de questões aí transversais que atinge essa temática, né? Eu só tenho a agradecer muito a sua vinda aqui, a sua participação no Conexões, né? E já está convidado para a próxima, viu? A gente vai continuar essa conversa depois. Tá bom, Fabinho? Eu que agradeço, Lages, pela oportunidade, pelo espaço. E obrigado. E a gente tá junto, a gente precisa lutar junto, nós precisamos unir forças. E eu deixo uma mensagem a todos aqui. Amar não é pecado, amar é divino. Diga não à LGBTfobia e diga sim a todas as vidas que querem viver num Estado laico, democrático, de direito, onde a democracia seja respeitada e os nossos corpos vivos. Muito bem. Gente, só temos a agradecer aqui você que nos acompanhou, né? Continue nos acompanhando, vai lá no nosso blog www.professorlages.com.br, né? Você vai encontrar lá a entrevista que fizemos com o Fabinho e outras anteriores, né? E chamo vocês aí para a próxima vez, né? Próximo entrevistado, próximo tema que a gente vai focar aqui no nosso Conexões. Um abraço, um beijo, tchau!